Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos e queridas. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. O que é a dor? Eis o tema do programa de hoje. Joana de Ângeles, no livro A Plenitude, assim diz: de Krishna a Buda, a Jesus, a Allan Kardec, a visão religiosa e filosófica sobre o sofrimento recebeu valiosas contribuições que hoje, no esforço dos modernos cientistas da saúde holística, parecem alcançar um grau maior de entendimento do homem e do seu interrelacionamento com as forças vivas da natureza, refletidas na ecologia, ensejando uma compreensão maior da vida e da sua finalidade. Nada obstante, é preciso considerar, quando pensamos, conjecturamos sobre o tema a dor, o sofrimento, desde os recuados tempos da história humana, que esta questão necessariamente se relaciona a uma outra questão, que também nos acompanha desde tempos imemoriais, qual seja o desconhecimento de si mesmo. Ou seja, a questão acha-se muito mais no próprio indivíduo do que em outro lugar. Quanto a isso, um pensador do século XX, um médico, Alex Carrel, cirurgião na Primeira Guerra Mundial, pensador da dor e do sofrimento humano, em se referindo ao drama do homem moderno, assim diz: ao mesmo tempo que ele logrou o mais prodigioso triunfo de desvendar os segredos do mundo exterior, se esqueceu de si mesmo e permaneceu sete incogni, ou seja, permaneceu um desconhecido de si mesmo, em torno de quem se desenrolam os mais estranhos conflitos psicológicos pela simples falta de conhecimento de sua natureza íntima. No programa Novos Rumos, temos falado da cultura espírita, ou seja, uma nova ordem de ideias que surgiu no século XIX, em sua segunda metade, naquela quadra da história na qual a ciência nascia enquanto isso acontecia, do outro lado, a velha religião dogmática da fé cega era levada ao chão. E é nesse contexto que cresce o ceticismo, a filosofia pessimista, o nadaísmo, e cabe à doutrina espírita trazer uma nova visão do homem, uma nova concepção da vida, para que o homem fizesse o que já deveria ter feito, qual seja a viagem
ao seu mundo interior. André Luiz oportunamente diz que todo aquele que deseja decifrar a equação da vida, começando pela existência berço-túmulo, há que fazer o caminho do próprio coração. A doutrina espírita enseja que ponhamos-nos nessa estrada, por vezes difícil, do autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo, para superar a ignorância sobre as potências da alma. Nós estamos examinando um livro da autoria de Leon Denis, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no qual ele trata das potências da alma. Leon Denis, filósofo dos fins do século XIX ao século XX, que teve uma juventude de muitas lutas, ele era portador de fragilidades orgânicas, nascera pobre, trabalhara muito e, ainda jovem, quando se iniciava em suas atividades laborativas, deu-se conta do Livro dos Espíritos e aprofundou-se numa leitura reflexiva e ali ele começou a se autoencontrar, a descobrir as potências da sua própria alma, podendo assim não só cuidar de si mesmo, como oferecer a todos nós uma visão nova, filosofando sobre esses temas, o ser, o destino e a dor. Vamos traduzir assim a trilogia do nosso querido Leon Denis: querer, saber e amar. Estão aí 3 verbos, desafios para o homem contemporâneo. Desenvolver o querer, a vontade, adquirir o conhecimento, para além do conhecimento cognitivo, da ciência necessária, da erudição, também importante, mas não o suficiente. E amar, descobrir o que é o amor, para, em o descobrindo, vivê-lo na tentativa de crescer na capacidade de amar, de tal modo que o amor cubra a multidão de suas dores e ele possa fazer como o poeta filósofo: eu sofro, mas eu canto. É possível sofrer e ter alegria interna? Eis a questão de sempre. Voltando ao livro do Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, teremos no programa de hoje, mais uma vez, um contributo da doutora Tereza Cristina, que vai nos oferecer seus estudos sobre o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em particular as potências da alma, e nesse tema a questão da dor. Vamos passar, portanto, de pronto a palavra à nossa querida amiga, doutora Tereza Cristina, estudiosa de décadas da doutrina espírita, facilitadora de grupo de estudos, de leitura de obras espíritas, como o livro do Leon Denis, Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor. Todo o carinho pela nossa querida amiga lá de Cuiabá, e de pronto passamos a ler a palavra para que ela examine essa questão. O que é a dor? Qual é a contribuição de Leon Denis sobre esse tema? Boa tarde a todos os que nos ouvem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. É uma felicidade partilhar com todos vocês e poder dividir
este prestigiado programa com meu amigo Edivaldo Roberto Oliveira, trazendo novos rumos para um mundo melhor. Dando sequência aos nossos comentários sobre o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nosso tema de hoje é sobre a dor. Tema este inserido no 26º capítulo da parte 3ª, intitulado As Potências da Alma. Iniciaremos com essas palavras de Leon Denis. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Leon Denis inicia-se esse 26º capítulo assim. Tudo que se vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre e, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e que os levou à dúvida e ao pessimismo. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou a outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio e ambas necessária a educação do ser, que na sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. O prazer e a dor estão, pois, mesmo nas coisas externas, a quem nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos. Dominar umas e outras é limitar-se os efeitos. Epiteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira de uma alma vulgar. O que encanta uma deixa a outra indiferente. À medida que se sobe, o aspecto das coisas muda. Com a criança que, crescendo, deixa de lado os brinquedos que a cativam, a alma que se eleva procura satisfações cada vez mais novas, graves e profundas. Mas, enfim, o que é a dor? A dor faz parte da existência humana e todos os seres da criação é uma grande mestra no processo educativo e evolutivo. Nem sempre bem compreendida ou aceita, considerada castigo ou tormento, o que o homem busca evitar, mas nem sempre aproveitá-la para seu crescimento e ampliação das suas competências. A dor é um sinal de alerta que nos convida a mudanças de roteiro de nossas trajetórias físicas, psíquicas e morais, ou mesmo dos nossos excessos em muitos ângulos da vida. Sem ela, sem sua chamada de atenção, passaríamos despercebidos dos melhores roteiros de vida, mesmo que, por vezes, não obstante os convites, negligenciemos, mesmo assim, ampliando as dores do futuro. A não compreensão da real utilidade da dor, principalmente no que toca a seu papel de aprimoramento moral do homem, é sem dúvida, com muita probabilidade, o motivo pela qual percebemos a dor como castigo ou algo de mal que nos sucede, tão incrustado no pensamento humano, de forma a ser muito raro encontrar alguém que a compreenda, se julgue venturoso com a sua presença. Conforme Leon Denis, a dor pode ser de dois tipos, física e moral. A primeira produz sensações e a outra sentimento. A dor física existe simples imersão no mundo carnal. Nesse caso, ela é um aviso de que algo irá acontecer ou já ocorre e que precisa tomar providência. A dor moral, por sua vez, é um alerta
para se buscar uma saída a sentimento e padrões comportamentais equivocados, anteriormente adquirido e que já não mais serve ao ser. Ao analisar os dois tipos acima, infere-se que a dor é uma advertência. É uma forma de mostrar a necessidade de movimento por parte do ser, de ação. É essa a sua finalidade, compelir para iniciar uma transformação. A dor nos fere onde precisamos e não para até que tenhamos aprendido pelo amor. Não nos dá trégua, nos dá oportunidades para ver se melhoramos, e são divinas essas oportunidades. Se não melhorarmos, ela volta. Assim, a dor não é castigo. Prova disso é que ela não atinge apenas infratores, mas também almas virtuosas, como assevera Leon Denis. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível, por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o valor. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígono, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever e do amor caem todos os dias e ficam sepultadas no silêncio e no esquecimento. Entretanto, não são perdidos seus exemplos. Eles iluminam toda a vida dos poucos homens que os precediam. A dor, lembra Denis, é apenas um meio de que se usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-se mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. A dor é um importante aliado ao despertar de sentimentos e de padrões comportamentais. Por eles é possível praticar o autoconhecimento, proporcionando desta maneira a educação da mente. Ninguém fica indiferente aos efeitos da dor, e isso é esperado. Ela é a propulsão para superar o velho homem. Leon Denis explica, no meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensina-nos, pelo menos, a não murmurarmos e não ficarmos acambrunhados sob o peso da dor. Afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que muitas vezes rechameiam no cérebro dos nihilistas. Se continuarmos a chorar, é sem amargura e sem blasfêmia. Deus nos ama tanto que não suspende as lições até que tenhamos superado nossos pontos fracos. Na augusta oficina, onde se forjam as almas, não são suficientes o gênio e a glória para fazê-las verdadeiramente formosas. Para dar-lhes o último traço sublime, tem sido sempre necessária a dor. Se certas existências se tornaram de obscura guerra tão santas e sagradas, com dedicações célebres, é que nela foi o contínuo sofrimento. Não foi somente uma vez, em tal circunstância ou na hora da morte, que a dor as elevou acima de si mesma e as apresentou à admiração do céu. Foi por toda a sua vida ter sido uma imolação constante. Pensamos assim ter resumido a essência do capítulo 26º desta nobre obra e desejo a todos a aventura da compreensão de suas próprias dores. Que Jesus, que nos orienta e guia, nos amplie a compreensão de seus amores. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Uma saudação fraternal, carinhosa a todos
aqueles e aquelas que conosco estão nessa edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Um abraço especial aos amigos e amigas do Clube da Fraternidade, que com seu contributo financeiro possibilita que esse programa e outros da nossa emissora da Fraternidade consiga manter-se ao longo do tempo, oferecendo a cultura espírita, uma nova ordem de ideias que canta a vida imortal. O que é a dor? É o tema da edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor de hoje. Tivemos a oportunidade de contar com a valiosa contribuição da doutora Teresa Cristina, trazendo o tema A Potência da Alma, a Dor, no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Acredito que a contribuição preciosa da nossa querida doutora Teresa Cristina venha possibilitar reflexões sobre esse tema, o sofrimento. Como diz Joana de Ângeles, de há muito o homem empenha-se para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário soez, como uma sombra que lhe acompanha os passos. Em todas as épocas, o homem vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo, o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. De certo modo, o homem permanece, sobretudo nos dias de hoje, imediatista. Interessa-lhe o hoje, sem uma visão de futuro. E eis que isso dificulta-lhe uma melhor compreensão sobre esse tema. Prefere explicações mais simplistas, sobretudo aquelas que lhe tirem a responsabilidade sobre as suas próprias questões, cabendo-lhe a resolvê-las. Ou seja, ele transfere a causa do sofrimento para fora de si. Quase sempre, na cultura religiosa tradicional, colocar o sofrimento como se fora uma vingança ou um castigo divino. Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, quão despeitados, infligindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento na Terra. Há uma visão da religião dominante que atravessou o período medieval, hegemônica, alcançou o século XIX e XX, mantendo-se de alguma sorte como base da cultura e da civilização ocidental. Isso ensejou escolas filosóficas, doutrinas religiosas, trazendo essa ideia de um Deus punitivo, associando o sofrimento a um castigo e desresponsabilizando o homem de dar-se conta desse tema para enfrentá-lo, suavizá-lo, quando não superá-lo. A doutrina espírita trouxe o seu contributo. Primeiro, diz que a dor não é uma punição, em nenhuma hipótese. A dor antes revela-se um excelente mecanismo pedagógico que
se faz na vida a serviço da própria vida. Instrumento pedagógico que nos convida a reflexões, a sopesar nossas responsabilidades, examinar nossos atos e assim por diante. A doutrina espírita nasce na Europa do século XIX, em sua segunda metade, quando os espíritos, arrebentando as lápides dos túmulos, vêm cantar a vida imortal e decretar a morte da morte. A doutrina espírita, pois, traz-nos um contributo precioso para entender essa potência da alma, a dor. E o Livro dos Espíritos é o primeiro desse edifício poderoso, granítico, que é a doutrina espírita. O livro espírita, como do Leon Denis, nos faz pensar, difundem ideias que podemos concretizar em ações. Temos aqui uma afirmativa de um especialista, o professor emérito da Universidade de Harvard. Ele diz, ele que estuda a história do livro, os livros são carregados de significado. Os livros espíritas trazem significados profundos. Os livros espíritas, como os demais, difundem ideias. Ideias se concretizam em ações. As ideias podem vir, elas podem se espalharem como uma chuva miúda no cotidiano de todos nós, encharcando devagar, fazendo com que a gente vá transformando ideias, outras, antiquadas, preconceitos, e possamos nos olhar de outra forma, entender a vida também de outro modo, etc. Então, o papel do livro tem um significado e uma importância. No nosso caso, o livro espírita, que traz a cultura espírita. Mas falando do livro, de maneira geral, como diz o Dr. Robert Darnton, professor emérito da Universidade de Harvard, como cabe ao livro trazer ideias que se concretizam em ações, alguns livros são muito importantes. Nós estamos apenas nos referindo aos livros espíritas. Livros que têm contribuído para o processo civilizatório da humanidade. Desde dias recuados do passado, pensadores, filósofos, quando voltamos no tempo, encontramos o contributo de pensadores, e em particular, desde a hora abençoada do processo evolutivo da humanidade, do progresso do conhecimento, quando temos o livro, como hoje nós o conhecemos. Esse que colocamos nas mãos como um amigo que vai ficar conosco, nos dando a sua contribuição de ideias para que renovemos-nos. Falando de ideias, André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Assimilação das Correntes Mentais, ele conversa com o benfeitor, que lhe orienta o estudo, a pesquisa sobre mediunidade, e em se referindo às ideias ou à criação mental, ele diz e faz uma distinção, que existe uma criação mental pessoal da nossa lavra, uma criação mental, o pensamento que nos é exclusivo, pelo qual nós nos responsabilizamos
são as nossas criações mentais, fruto da nossa construção, que se associa, evidentemente, à nossa maturidade, não apenas intelectual, mas, sobretudo, moral e psicológica. Lembrando que, infelizmente, há uma diferença no processo evolutivo. A doutrina espírita e lei do progresso claramente diz que o progresso intelectual precede o progresso moral. E quando examinamos o homem de atualidade, suas instituições, suas concepções, a cultura em geral, encontramos um homem, de certo modo, num estágio de evolução intelectual mais avançado e, do ponto de vista moral, coloca-se aquém comparativamente. Jonas já explica que o homem de atualidade, de caráter mediano, a maioria de nós, acha-se estagiando na conquista evolutiva intelectual, que seria o racional egocêntrico. Nós manipulamos botões, máquinas, queremos até criar máquinas à nossa imagem e semelhança, a chamada inteligência artificial, mas do ponto de vista moral, estamos distante, por exemplo, da proposta superior civilizatória do amor, da fraternidade. Quando um grupo de países poderosos, ricos, o G7, se reúne no Japão, não por acaso escolhe a cidade de Hiroshima, que fora destruída na Segunda Guerra Mundial, exatamente por uma bomba atômica, fruto da ciência e tecnologia desse estágio do homem, que é o cognitivo ou racional egocêntrico. Disputas, guerras, eles sentam-se à mesa para discutir. Já é um avanço dialogar, trocar entre eles. Nada obstante, eles não têm uma palavra sequer pela paz. Reúnem-se para discutir dinheiro, poder, riqueza, preocupações com o meio ambiente até, de maneira nobre, mais consciente, mas apoiam um país que fora invadido por outro poderoso em armamentos, estão ao seu lado, compreende-se essa posição, oferecendo apoio militar, bélico, estratégia militar, mas se escusam de discutir a paz, não aprenderam a lição. Parece que continuamos escolhendo aquele lema romano: si vis pacem para bello. Se quer a paz, prepara-te para a guerra. Aqui não estamos a criticar nenhuma posição desses países. Só estamos lembrando, como foi lembrado pelo Brasil. O Brasil foi o único que insistiu em lembrar o papel da ONU. A ONU surge após a Segunda Guerra Mundial, que teve esse fim trágico com bombas atômicas, para propor que se busque resolver os conflitos pelo diálogo. E os países poderosos têm condições de, ainda que apoie o país invadido, da maneira que fazem, criar, desenvolver condições para que a paz possa acontecer. Não se rendam à ideia de que só a guerra dará conta do conflito instalado. Pois bem, por que tudo isso? Voltando ao nosso querido Leon Denis, no livro Nos Domínios da Mediunidade. O benfeitor espiritual que orienta diz algo muito interessante, referindo a este homem de terno e gravata, poderoso, esse homem da cultura
moderna, esse homem do racional egocêntrico, mas sem exata e justa evolução moral e psicológica. Diz ele, enquanto afinamos o critério pelo padrão, observe, pelo padrão terreno, possuímos uma vida mental quase parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia, ou as opiniões dos afeiçoados, que constitui fácil acomodação com menor esforço. Então, temos pensadores, livros, intelectuais, que dão seu contributo necessários, importante para o processo civilizatório, mas, do outro lado, também temos essas ideias do chamado homem comum, fundamentada num critério de padrão terreno, muito limitado, algo de uma vida mental parasitária, ou seja, uma maioria que pensa com pensamento de segunda mão, né? De ideias que se repetem, ainda mais hoje com as redes, com as mídias, as pessoas saem repetindo preconceitos, costumes pré-estabelecidos, são ideias cristalizadas. E é nisso que temos algo a pensar, que nesses dias que estamos vivendo uma vez mais, um jogador brasileiro, jovem, negro, vitorioso no esporte, é perseguido, odiado, essa é a palavra, execrado em plena praça pública. Ele é chicoteado, não mais como os escravos que lhe antecederam na história do Brasil e do mundo, mas é chicoteado pela injúria, pela calúnia, pela grosseria, pelos palavrões. Enquanto ele é um vencedor no campo, ele é achincalhado para que se sinta derrotado e possa ir ao chão de joelho, colocando-se no lugar que a história lhe reservou. A história da perseguição, do preconceito. Pois bem, tudo isso é fruto de ideias que, infelizmente, estão nos livros, mas hoje muito nas redes sociais, porque obedece a um padrão, a uma moda, a cristalizações mentais no tempo, opiniões que se multiplicam, preconceitos, discriminações. Como combater? Isso é uma cultura, por isso que se chama racismo estrutural. E só a educação pode mudar essa cultura. Combate-se uma cultura com outra pela educação. Daí porque a importância de obras de pesquisadores, como a doutora Sueli Carneiro, que é doutora em Filosofia da Educação pela USP, ela lança nesses dias em livro a sua tese de doutorado, de quase 20 anos atrás. É um retrato pioneiro na academia sobre as relações raciais no Brasil, que permanece atual. Essa intelectual, ela transforma a própria dor que tem experimentado ela própria, até para chegar à academia, doutorar-se, tornar-se uma intelectual respeitada entre os pares, e dos seus antepassados
da sua própria família, numa longa trajetória de uma cultura escravocrata, remetendo àqueles dias tristes dos séculos passados, da escravidão dos africanos no Brasil. Ela hoje é uma intelectual denominada. Sueli Carneiro inicia sua obra desse lugar de escravo, do espaço reservado aos negros, excluído das res públicas. Res aí é a coisa pública. Desde o 13 de maio de 1888, que deu-se aos negros o lugar da exclusão. A alforria conseguida com a lei áurea não lhes possibilitou, daqueles dias e ainda aos dias de hoje, a condição de integrantes desse Estado democrático de direito que é o Brasil. Eles ainda vivem na condição de não cidadãos. E a Sueli Carneiro, em seu livro, traz esse tema das relações raciais do Brasil, para que nós possamos compreender, entender. São novas ideias iluminadoras que nos chegam a você, a mim, a todos nós, para que nós, com essas novas ideias, libertemo-nos de ideias escravocratas, de ideias de preconceito, de discriminação, e possamos romper com o chamado racismo estrutural. Ela abre o seu novo livro exatamente trazendo o dispositivo da racialidade. Ela vai tratar disso, fruto de pesquisa. Esta obra, embora chegue às prateleiras atrasada, permanece atual, pois retrata as relações raciais do Brasil hoje, né? A autora, a doutora Sueli Carneiro, no evento público, quando lançou a obra, diz que o racismo se multiplicou no país de uma maneira não vista anteriormente, sobretudo nesses tempos mais próximos dos dias de hoje, quando se associa o racismo a um fascismo que faz com que o racismo se coloca de uma maneira tão virulenta. É ódio que se transforma em violência. Haja vista o caso desse jovem brasileiro vitorioso no esporte. O Vini Júnior fizeram um boneco lhe representando enforcado. Isto é a expressão do ódio, que num país europeu avançado, com conquista civilizatória no campo dos direitos, mas que não conseguiu até o momento, como outros países europeus, e o Brasil também se encontra, infelizmente, nesse grupo, o racismo estrutural, que, repito, associando-se ao fascismo desses últimos tempos, no Brasil e no mundo, se transforma em ódio que propõe, que defende a extinção. Já não basta, à luz do fascismo associado ao racismo estrutural, não basta manter os negros excluídos, fazendo que vivam na condição de não cidadão. É mais, é destruição física, é perseguição pela violência, é a proclamação da morte. Isso só se combate com nova cultura. E os livros estão aí, novos livros de vários autores, como a doutora Sueli Carneiro, e também
as obras espíritas, como o Livro dos Espíritos em Lei de Igualdade. Aqui terminamos o nosso programa Novos Rumos, falando de uma dor nessa última parte. Uma dor que o Vini sente, que não é uma dor física, não é um chicote no corpo, mas uma dor chamada sofrimento ético-político, pela negação do respeito, do trato humano, respeito à sua dignidade, aos seus direitos, etc. Um abraço a todos e pensemos nisso com muito carinho, expressões de carinho e ternura para os nossos Vini no Brasil e no mundo. Até o próximo programa, daqui a 15 dias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.